Adão e Eva foram os primeiros homem e mulher que foram criados por Deus. Segundo a Bíblia, Adão e Eva são conhecidos como o primeiro casal que existiu na Terra. E nesse vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foram Adão e Eva. Mas antes, eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal e já deixasse o gostei e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum estudo bíblico, e compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos e familiares para que mais pessoas possam entender sobre quem foram Adão e Eva na Bíblia. A Bíblia diz que logo após Deus ter criado o céu e a terra, conforme foram 6 dias, e no 7º dia Deus havia descansado, Deus havia criado o primeiro homem. E a este homem Deus deu o nome de Adão. O nome Adão, ou Adã, no hebraico, tem o significado de homem criado da terra. Essa palavra está intimamente ligada com a palavra hebraica para terra, Adã ou Adamã. Ou seja, esse nome Adão tem um significado dizendo homem da terra, já explica de que Adão, o primeiro homem, tenha sido criado da terra, conforme nós lemos em Gênesis, do capítulo 1, versículo 26. Lá diz: Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens, e sobre todos os répteis que rastejam pelo chão. E, conforme está escrito no livro de Gênesis, o primeiro homem é criado a partir da terra, segundo a Bíblia. E a Bíblia também diz que o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Quero-lhes fazer um auxílio que lhe corresponda. O fato de Deus dizer que o homem não viver só, algumas pessoas acreditam que Adão tenha se sentido sozinho no meio daquele jardim do Éden, conforme nós lemos em Gênesis, que diz que o Senhor Deus plantou um jardim e lhe pôs o nome de Éden. O fato de Adão ter se sentido só no meio daqueles animais que Deus havia criado e lhe posto a responsabilidade de dar nomes àquelas criaturas, o homem talvez não tenha encontrado um auxílio ou algum ser que fosse igual a ele. Então por isso Deus resolveu criar a mulher como presente para o homem. Pois lá no livro de Gênesis, versículo 19, diz: então o Senhor Deus formou da terra toda espécie de animais do campo e todas as aves do céu, e os conduziu ao homem para ver como os chamaria. Cada ser vivo ficaria com o nome que o homem lhe desse. Ou seja, a Bíblia diz que Deus havia dado a Adão a função de dar nomes a todas as criaturas que havia no jardim do Éden, ou seja, os animais. E reparem que lá no versículo 20, lá diz: assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas o homem não encontrou um auxílio que lhe correspondesse. A partir daí desse versículo é comprovado de que Adão estava se sentindo sozinho. Mesmo que ele estivesse lá acompanhado de animais, ele não encontrou auxílio, ou seja, ele não encontrou uma companhia que o homem sente quando não encontrou alguém para criar amizade. Lá no versículo 21 no livro de Gênesis está escrito: então o Senhor Deus fez descer sobre o homem um sono profundo, e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas
e fechou a carne em seu lugar. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a conduziu ao homem. Vocês repararam que o primeiro homem tinha sido criado da terra, enquanto a mulher fosse criada através da costela do homem? É claro que Deus podia ter criado a mulher da terra, né? Mas por algum motivo ele tenha criado a mulher através de suas costelas. Mas de acordo com o texto bíblico, lá continua dizendo assim: então o homem disse: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Reparem que a partir daí, quando Deus havia conduzido a primeira mulher para o homem, ele provavelmente deve ter se sentido muito contente, ou seja, feliz por ter encontrado uma criatura idêntica a ele, né? E por isso ele deu o nome de mulher, porque por ela ter sido tirada do homem. E aí diante do texto bíblico já é explicado o porquê o homem abandona o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 24. E a partir daí já sabemos como foram criados os primeiros homem e mulher. Mas o que deixa a história de Adão e Eva ainda mais curiosa não é do fato deles terem sido criados pela vontade de Deus, e nem como por fato deles terem sido o primeiro casal a viver na Terra, mas pela queda e o pecado que eles cometeram. Lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, dizia que havia uma certa árvore da qual não podia ser comida os frutos, em que dizia que todo ser humano de que comesse ou tocasse naquele fruto iria ser morto, pois era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no jardim havia uma serpente que, de acordo com a Bíblia, era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor lhe havia feito. A Bíblia diz que esta serpente conduziu Eva a cometer um pecado contra Deus, de comer o fruto proibido que Deus havia dito que não poderiam comer, porque senão certamente eles morreriam, conforme nós lemos em Gênesis do capítulo 2, do versículo 15 ao 16. Lá está escrito o seguinte: Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardá-lo. E Deus deu essa ordem ao homem: poderás comer de todas as árvores do jardim. E lá no versículo 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer dela, porque no dia em que delas comer ou tocar, certamente morrerás. Mas quando a serpente vai falar com Eva no objetivo de enganá-la, ela inverte toda a história. Ela diz o seguinte, que Eva e Adão não morreriam, mas que apenas iriam conhecer o bem e o mal. E ela ainda diz que se eles comessem daquele fruto, eles iriam ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E pelo que nós lemos no livro de Gênesis, do capítulo 3 e do versículo 6,
Diz que a mulher então viu que o fruto da árvore era bom para se comer e vendo que era muito atraente para os olhos desejáveis, para adquirir conhecimento, ela apanhou o fruto e comeu. E a Bíblia também deixa claro que ela também ofereceu do fruto para Adão, o seu marido, e ele também comeu, fazendo com que toda a humanidade que viessem depois deles fossem tornando-se um povo pecaminoso aos olhos de Deus, e assim se afastando do Senhor ainda mais, conforme nós lemos em Gênesis no capítulo 6. Ou seja, esse pecado que Adão e Eva acabaram cometendo contra o Senhor não ia só prejudicar apenas a eles, mas em sim toda a humanidade. Como diz aquela conhecida palavra, por causa de um, todos saem prejudicados. Mas não é só por culpa disso, porque a escolha foi de Eva. Ela poderia ter dado ouvidos à serpente e ter obedecido às palavras de Deus. Mas ela provavelmente deve ter pensado que não era nada demais em provar de um certo fruto. A menos também por causa da serpente, que havia dito que se ela comesse, ia adquirir conhecimento e saber muito mais do que eles sabiam. Mas conforme nós sabemos da história, nós já sabemos que isso tudo era mentira. E conforme nós já sabemos, logo após de terem provado do fruto proibido, os olhos de Adão e Eva acabaram se abrindo e eles perceberam que eles estavam nus. Então, eles se apressaram para cobrir as suas vergonhas, ou seja, cobrir as partes que eles tinham vergonha de mostrar. Fizeram como tangas, conforme nós lemos em Gênesis. E como nós já sabemos, logo depois Deus estava passeando no jardim do Éden e depois ficou sabendo que Adão e Eva haviam desobedecido às suas ordens. E ele acabou castigando tanto Adão e Eva, tanto a serpente, cada um com seu próprio castigo. O castigo da serpente foi: entre todos os animais das feras do campo, ela ia ser o único animal que rastejaria sobre sua barriga, e que todos os dias comeria o pó da terra, e que ela seria uma inimiga dos seres humanos, e que todos iriam esmagar a cabeça dela, e que ela iria ferir o calcanhar. Ou seja, que um dia viria ao mundo alguém que iria enfrentar os poderes malignos e nos libertando do mal e do pecado, ou seja, Jesus Cristo, que iria destruir a serpente no final. E a mulher, o Senhor Deus disse: multiplicarei o sofrimento de teu parto, entre dores dará a luz a filhos, para teu marido será teu desejo, mas ele te dominará. O castigo da mulher não significava que era ter filhos, até porque a vontade de Deus sempre foi com que o ser humano sempre se multiplicasse, a ponto de encher a terra de seres humanos. Mas e sim é que na hora do parto ela iria sentir muita dor e sofrimento. E ao homem ele disse: por que destes ouvidos à tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, não deves comer dela? Maldito serás o solo por tua causa, com sofrimento tirarás dela o sustento. Todos os dias de tua vida, espinhos e cardos produzirá para ti, e comerás a relva do campo. Com o suor de teu rosto comerás o pão, até que voltes à terra, porque delas foste tirados. Tu és pó, e ao pó voltarás. O castigo do homem não era sofrer por ter que trabalhar, mas e sim por ter que encarar um tremendo sofrimento de ter que deixar a sua família para ter que trabalhar o dia inteiro
para sustentar a sua família. E a esta palavra que Deus disse de que são pó e que eles voltariam ao pó, significava de que eles haviam nascidos da terra e que eles iriam voltar, ou seja, e que um dia eles viriam ao mundo, mas que iriam morrer e ser enterrados na terra. E logo após de terem sido expulsos do jardim do Éden, a Bíblia nos informa de que Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um se chamava Caim e o outro Abel. Isso resultou com que Caim, por inveja, matou seu irmão Abel. No entanto, alguns estudiosos acreditam que o verdadeiro pecado que Adão e Eva cometeram foi que, na verdade, foi um caso sexual que ocorreu com Eva e com a serpente, que assim resultou em sua gravidez e que ela deu à luz a Caim, aquele que foi perverso. E quanto de Adão veio Abel e Sete. Parece ser até real. Mas, no entanto, a Bíblia deixa bem claro que o primeiro pecado não foi sexual, mas foi por desobediência contra Deus, de não comer do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. E isso é tudo que sabemos sobre Adão e Eva, logo após eles terem sido expulsos do paraíso. Não se sabe se Eva chegou a falecer antes de Adão, mas a Bíblia, lá no capítulo 5, do versículo 5, nos informa de que o total dos dias de Adão foi de 930 anos, e depois disso ele morreu. E se você gostou desse vídeo, de saber tudo o que a Bíblia diz sobre Adão e Eva, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. E por favor, compartilhe esse vídeo com mais alguém. E não se esqueça de deixar algum comentário aí no vídeo. E muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Um abraço e fique com Deus.